Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao 7º Congresso Digital Todos Juntos contra o Câncer. Para o primeiro painel de farmacovigilância, temos a visão do farmacêutico clínico, a visão da indústria farmacêutica e a visão do paciente. Para isso, chamamos a palestrante Renata Della Beta, que é farmacêutica e atua em oncologia desde 2004 no Hospital AC Camargo Cancer Center. Também a palestrante Gabriela Diniz, que atua há 15 anos na indústria farmacêutica, Eurofarma Laboratórios, como gerente de farmacovigilância. E também teremos o depoimento do paciente Jamerson Duarte, que possui linfoma não Hodgkin e é membro do comitê de pacientes da Abrale. A primeira apresentação é da Renata Della Beta. Vamos assistir? Boa tarde a todos, meu nome é Renata, eu sou farmacêutica do AC Camargo e eu agradeço muito o convite para poder estar aqui falando com vocês um tema que eu gosto bastante, que é o acompanhamento à distância do medicamento oral. E eu vou trazer para vocês a visão do farmacêutico, que é um trabalho que a gente desenvolve lá no hospital. Eu fico atualmente na unidade Pires da Mota, que é a unidade onde fica o centro de referência da mama, que é onde a gente desenvolve todo esse trabalho. E o farmacêutico ele presta orientações para os pacientes com quimioterapia oral e terapia-alvo. E nós monitoramos ainda por mais 3 meses. E onde tudo começou? Começou através de uma inspiração nossa, porque a gente acredita muito na individualidade, na individualização do cuidado do paciente. E por isso que eu trouxe essa frase para vocês aqui. Então, o seu trabalho não é falar às pessoas o que fazer, mas se dedicar a ajudá-las a melhorar. Porque quando o farmacêutico ele liga para o paciente, porque esse contato é por telefônico, né? Então, quando a gente presta essa orientação, a nossa preocupação é entender a necessidade dele e fazer o medicamento se adequar à necessidade do paciente. Eu trouxe aqui uma linha do tempo, que ela traz tudo o que aconteceu no projeto, desde há 1 ano atrás, quando ele foi criado, até o planejamento, o nosso piloto e até o tombamento para todo o centro de referência da mama. As vantagens da terapia oral é praticamente focada na qualidade do paciente, a qualidade de vida do paciente. Então, ele vem menos vezes para o hospital, fica menos horas dentro do hospital. E principalmente que a gente aprendeu com ele é que é o quanto é importante a vida social dele. Ele quer continuar produzindo, ele quer continuar trabalhando. E os objetivos clínicos e estratégicos desse projeto foi focar na efetividade do tratamento, diminuir as reações do paciente no tratamento e, principalmente, educar e capacitar esse paciente para poder dominar o seu próprio tratamento. E o que a gente aprendeu nesse piloto? A gente aprendeu que 80% dos pacientes são jovens. Eles demoraram em torno de 3 meses para poder dominar e aprender o seu próprio tratamento e seguir sem receios. E também algumas medicações eles tinham maior tolerância. E também uma coisa muito importante é a atuação do farmacêutico nas reações adversas. Vimos também a importância de criar para o farmacêutico uma rotina de trabalho, um roteiro, do que ele ia falar para o paciente na primeira orientação que ele ia ter e qual seria o roteiro dele quando ele fosse acompanhar esse paciente. Então, na nossa primeira orientação, a gente praticamente foca na educação do paciente, ensinando como ele administra o medicamento de forma correta, como ele armazena esse medicamento de forma correta, como ele se preparar para as reações e fazer os manejos das reações adversas. Já no roteiro de acompanhamento, o farmacêutico, no intervalo entre uma ligação e outra, ele vê se o paciente teve alguma intercorrência no seu tratamento, ou se teve alguma modificação. E quando liga para esse paciente, ele aplica o questionário de Morisque adaptado para poder medir a adesão desse paciente, ver se algum problema que foi detectado na outra ligação foi solucionado nesse intervalo. E também praticamente checar toda a resolução dos problemas relacionados a medicamentos. Obviamente, toda a intervenção que a gente faz com a equipe médica e todo esse contato que a gente tem com o paciente é registrado num sistema e fica dentro do prontuário do paciente. Então, recapitulando, o nosso macrofluxo do projeto seria identificar os pacientes elegíveis dentro das consultas, né? Verificar se tem alguma, diante
de algumas análises importantes, ver se tem algum problema relacionado ao medicamento, algum problema, entre em contato com a equipe médica antes de falar com o paciente, e depois, mais preparado, aí sim, liga para o paciente e segue todo o seu contato. Na prática, o que a gente descobriu na atuação do farmacêutico? Ele focou nas interações entre medicamentos com alimentos, foi responsável por fazer interconsultas com outros profissionais, como, por exemplo, a enfermagem, a estomatologia, a dermatologia, orientou os pacientes como ele administrar aquilo de forma correta, focou bastante na parte do manejo de reação adversa, e uma coisa bem bacana também, eles tiveram muitas dúvidas. Por exemplo, eles queriam saber se, tomando medicamento, eles poderiam ter a relação sexual, que para eles era importante. Então, a gente aproveitava esse momento para falar para reforçar a importância dos métodos contraceptivos. E o que acontece se ele não fazer esse uso adequado. Queriam saber também se o cabelo caía, se poderia atingir o cabelo, em que local ele poderia cuidar melhor desse cabelo, tudo que é importante para a qualidade de vida dele. Eu trouxe aqui também alguns resultados desse projeto. Então, esse primeiro gráfico, ele mostra de forma mensal todo o nosso volume de contato. Então, nós temos, em média, mensalmente, de 30 a 40 contatos telefônicos com os pacientes. Esse outro gráfico, ele mostra o período de tratamento do paciente. Então, quando o farmacêutico efetuou a ligação, o paciente estava em que período do tratamento? Ele recebeu uma ligação de início de tratamento ou ele recebeu uma ligação de acompanhamento? Por exemplo, no mês de julho, 90% dos pacientes receberam uma ligação de início de tratamento e 10% estavam recebendo uma orientação de acompanhamento. Todos nós sabemos a importância da adesão e os problemas que acontecem com a não adesão, que atrapalha toda a efetividade do tratamento e os riscos de novas internações, de novas hospitalizações. Então, como a gente ajudou esse paciente para poder melhorar essa adesão? Praticamente, nessas ligações, eu preciso saber a parte principal de tudo isso listado que eu coloquei para vocês. O mais importante é saber se ele tem qual é o recurso que ele tem, qual é o entendimento que ele tem para poder oferecer algo para ele. Então, na prática, nos nossos pacientes, o que a gente descobriu, principalmente agora na pandemia? Que todos eles tinham um perfil tecnológico. Então, quando a gente foi medir através do questionário de Morisky, 30% dos pacientes tinham média adesão. Então, dando essa orientação de apenas um alerta, ensinando ele a colocar um alerta no celular, nós conseguimos fazer esse paciente evoluir todos 100% para autoadesão. Uma das nossas preocupações com esses pacientes que tinham média adesão ao tratamento seria saber se eles tomavam errado de forma intencional ou de forma não intencional. Então, nós seguimos esse artigo para poder medir isso. E esse artigo ele fala o quê? No questionário de Morisky, se os pacientes respondem sim às questões 1 e 2, eles não tiveram a intenção de tomar errado o medicamento. E se eles responderem sim às questões 3 e 4, eles tiveram a intenção de tomar errado o medicamento. No nosso caso, 50% dos pacientes responderam sim ao item 1 e 50% respondeu sim ao item 2. Isso quer dizer o quê? Que 100% dos nossos pacientes não tiveram a intenção de tomar errado o medicamento. Um outro gráfico que eu trouxe para vocês, um outro indicador nosso, é de intervenção farmacêutica. Então, aqui mostra de forma mensal toda a nossa atuação, todos os problemas relacionados a medicamentos em volume que a gente encontrou em todos esses meses. Mas o que é importante falar é que, acompanhando esses pacientes, 100% deles, a gente conseguiu resolver esses problemas ou monitorar para não deixar impactar no tratamento do paciente. Um outro ponto que a gente acha importante também foi ver a significância da intervenção farmacêutica. A gente tinha uma preocupação. Se essa intervenção farmacêutica, essa atuação do farmacêutico, ele era importante, o quanto era importante, ou o que era importante. Então, a gente achou a metodologia de Farré para poder classificar isso e medir para a gente. Então, na classificação de Farré, ele coloca 2 códigos para poder classificar essa metodologia. Um é o código de impacto, que ele fala o quanto a atuação do farmacêutico foi focado na efetividade, melhorando a performance do medicamento, e quanto foi focado a toxicidade, que é melhorar a parte de reação adversa, ou até se antecipar a elas. No nosso caso, a gente viu que 49% foi dedicado à efetividade, melhorando a performance do medicamento, e 51% foi focado à toxicidade, a se antecipar essas reações do paciente.
Um outro ponto também que a gente classificou é ver a significância dessa intervenção. O quanto é significativo? É significativo? Muito significativo essa intervenção? É extremamente significativo. E a gente descobriu que 83% da nossa atuação, das nossas intervenções, eram muito significativas. Abrindo essas intervenções, o que a gente descobriu? Que a maior parte delas, 83%, é focada em orientação, na parte educacional, e se antecipando aos problemas. E focando mais ainda nesse tipo de orientação prestada para o paciente, a gente vê que o foco maior são nas reações e nos manejos de reações adversas. Na prática, o que acontecia? Então, o paciente passa no consultório, na consulta médica, o médico ele fornece também um receituário padrão com alguns medicamentos preparando o paciente. Se você estiver sentindo náusea, você vai tomar X medicamentos. Se tiver diarreia, X medicamentos. Se tiver algum outro problema, tal medicamento. E nós ensinamos esse paciente o que ele tomar para cada caso, qual é a dose máxima daquilo e qual é o momento de parar e pedir ajuda e vir para a emergência. Pensando no mapeamento de reação, e nós descobrimos, fazendo esse mapeamento, o que a gente viu, detectou? O quanto era importante a nossa atuação e o nosso acompanhamento focado nas reações adversas. Por exemplo, 75% dos pacientes que tomavam abemaciclib tinham reações adversas. E 40% dos que tomavam capecitabina desenvolviam reação adversa. E qual foi nosso papel acompanhando isso? 100% deles, durante o acompanhamento, a gente conseguiu com que eles não descontinuassem o tratamento. De que forma? Validando as prescrições de redução de dose, reforçando a importância da hidratação oral, a importância do creme hidratante e, principalmente, trabalhando a profilaxia, se antecipando as reações que ele poderia ter, ensinando para ele quais os manejos que ele poderia desenvolver. Eu trouxe também alguns casos na prática que a gente vivenciou lá. Então, por exemplo, esse paciente, ele relatou inchaço e vermelhidão nas pernas e que estava tentando marcar um dermatologista. Então, o farmacêutico explicou para ele que, apesar de alguns medicamentos terem uma toxicidade cutânea, naquele momento era importante ele comparecer à emergência para poder investigar aquele relato dele. O paciente, ele nos escutou, ele foi no mesmo dia para a emergência, a equipe médica também achou que era trombose, fez todos os exames para poder ver se era ou não era, acabou descartando a trombose, mas ele tinha um outro diagnóstico, que acabou tendo alta com antibióticos e outros medicamentos. Esse segundo caso é com o ribociclib, o paciente falou para a gente que estava administrando esse medicamento à noite, e por sorte ele estava tomando, ele tinha, esse caso, ele tinha comorbidades cardíacas, né? Que são vários casos, eu trouxe só alguns para vocês. E ele relatava também o uso de pantoprazol antes da levotiroxina. Então, o que a gente explicou para ele? Que essa medicação, ela é melhor administrada, principalmente porque ele tinha problema cardíaco, se administrado de manhã, por causa do ciclo circadiano e todo o problema com o intervalo QT que pode ser alterado à noite. Então, o paciente aceitou, porque a gente explicou o que acontecia para ele e a importância dele estar administrando esse medicamento de manhã. Já no caso do pantoprazol, a gente explicou a relação com o pH do medicamento e falou da importância dele estar administrando a levotiroxina antes do pantoprazol. Esse outro caso, com a capecitabina, o paciente relatou para a gente que estava fazendo o uso da medicação 1 hora após as refeições. Então, a gente explicou para ele a importância dele estar fazendo o uso até 30 minutos das refeições. Esse é o caso com o abemaciclib, que o paciente estava fazendo o uso de 2 comprimidos de uma vez e, por sorte, esse sim estava fazendo uso somente há 3 dias dessa maneira. Em vez de tomar um comprimido de 12 em 12, ele estava tomando de uma vez. Primeiramente, nós entramos com a equipe médica para poder ver se ele ia querer, já que o paciente já estava fazendo uso há um tempo, mesmo pouco, se ele ia mudar essa posologia. Só que a equipe médica disse que não, que seguiria conforme a nossa orientação também, que seria um comprimido a cada 12 em 12. E se o problema do paciente fosse ajustar para que ficasse próximo das refeições, que ele teria que ter um intervalo mínimo de 8 horas. E esse último caso, que a gente acha bem interessante, o paciente ele passou no dermatologista e entrou em contato com a farmácia para poder avaliar se os medicamentos prescritos não teriam interação medicamentosa com a quimioterapia vigente. O farmacêutico
viu se tinha interação, no caso não tinha interação medicamentosa, mas o mais importante que a gente achou disso, que eu até coloquei aqui para ficar bem evidente, é que ele ligou para a gente, então ele se sentiu importante, ele se empoderou, se conscientizou que ele é o principal protagonista do tratamento dele. Eu trouxe aqui alguns depoimentos dos pacientes para mostrar o quanto eles gostam quando a gente liga, marcam horário com a gente. Eles falam, gosto muito quando você me liga, muito obrigada pela ligação. Você foi muito atenciosa, quem dera todo mundo fosse assim. E para poder finalizar, eu trouxe um depoimento da farmacêutica Denise, que representa muito o nosso time nesse projeto, e que ela disse: apesar do tratamento ser domiciliar, o vínculo construído com o paciente está sendo muito importante, pois mostramos para eles que não estão sozinhos e que estamos aqui para apoiar, ensinar e orientar o que pode ser feito frente aos desafios. Aqui segue algumas referências que ajudou a gente durante todo esse projeto, a construir todo esse projeto. E eu finalizo por aqui. Eu deixo o meu e-mail caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigada. Obrigada, Renata, pela excelente apresentação. Vamos agora para a apresentação de Gabriela Diniz. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gabriela. É com grande satisfação que eu me junto a vocês nessa 7ª edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Começo agradecendo pelo convite por parte da organização, agradecendo pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência e trazer a visão da indústria farmacêutica em relação ao acompanhamento dos nossos pacientes. Eu sou farmacêutica formada pela Universidade de São Judas Tadeu, especialização em medicina farmacêutica pela Unifesp. Tenho atuado na indústria farmacêutica já há 15 anos, passei por algumas companhias. Atualmente eu sou responsável pela área de farmacovigilância da Eurofarma Laboratórios. Declaro que os dizeres contidos nesta apresentação refletem unicamente a minha opinião pessoal, não tendo a intenção de favorecer ou endossar qualquer prática ou conduta adotada por parte da companhia da qual eu atuo. E a visão da indústria que eu vou focar nessa apresentação aqui hoje com vocês é sobre o acompanhamento dos pacientes nos aspectos que tangem a atividade de farmacovigilância. Então, para começar, para estarmos todos na mesma página, eu trago aqui a definição de farmacovigilância. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a farmacovigilância refere-se à ciência e atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados ao uso de medicamentos. Pela própria semântica da palavra, já há indicação de que é uma atividade que eu vou atuar na vigilância do fármaco, na vigilância dos medicamentos, no monitoramento da segurança dos medicamentos. Nesse contexto, é importante também a gente entender a definição de evento adverso. Evento adverso representa qualquer sinal, sintoma clínico desfavorável que o paciente pode desenvolver diante da condução de um tratamento medicamentoso, tá? Mas não necessariamente existe uma relação de causa e efeito entre a condução do tratamento e o surgimento dessa manifestação clínica. Inclusive, escopo da farmacovigilância, ou seja, está dentro do contexto de evento adverso, algumas situações que são chamadas situações de especial interesse, que representam algumas circunstâncias de uso ou exposição de pacientes a fármacos, que não necessariamente eu consigo estabelecer uma relação direta com a droga, com a medicação em si, mas sim com um contexto de utilização ou com o contexto do tratamento. Dentro, então, do universo dos eventos adversos, eu tenho algumas situações que são objeto de estudo ou interesse da farmacovigilância monitorar, justamente para entender o impacto na saúde desse paciente ou quais as consequências que essas circunstâncias podem levar ao tratamento desse paciente. Então, nesse caso, eu estou dizendo que o universo de evento adverso não
está restrito às reações adversas propriamente ditas, que são normalmente aquelas circunstâncias descritas na bula do produto, para as quais eu sim consigo estabelecer uma relação de causa e efeito. Mas eu estou falando também de algumas circunstâncias de exposição. Então, casos em que o paciente utiliza o produto fora das especificações de qualidade, casos em que o paciente utiliza a medicação diferente das recomendações aprovadas e descritas na bula do produto, circunstâncias de uso concomitante de fármacos em que eu posso identificar interações medicamentosas e essas interações medicamentosas estarem relacionadas ao surgimento de alguns determinados sinais ou sintomas nesse paciente. Circunstâncias de tratamentos que podem não estar sendo efetivos. Então, suspeita de inefetividade é também objeto de estudo da farmacovigilância. Então, entender se essa inefetividade terapêutica ela está associada também voltando num desvio de qualidade com essa medicação, ou ela está associada a alguma condição clínica do paciente que não está respondendo ao fármaco, ou será que essa terapia está sendo conduzida da maneira adequada? Então, isso também é objeto de estudo da farmacovigilância. Situações de intoxicação medicamentosa. Então, seja numa condição de uma superdosagem do fármaco, ou seja numa condição em que eu tenho um paciente que tem uma insuficiência hepática, por exemplo. Então, eu preciso observar as circunstâncias que levam situações de intoxicação medicamentosa, uso abusivo de fármacos. Então, muitas vezes a gente pode se deparar com situações de uso de fármacos de maneira recreativa, uso de fármacos em conjunto com drogas ilícitas, uso de fármacos em conjunto com uso de álcool. Então, são circunstâncias de abuso com essa droga, né? Essa medicação. Eu posso ter circunstâncias de erros de medicação. Então, o produto era para ser administrado por via oral e ele foi administrado por via nasal, o que levou o paciente a esse erro. Não só o que levou o paciente a esse erro, se era alguma circunstância de apresentação do produto, de informação de embalagem do produto, ou se esse paciente era uma criança que administrou o produto, né? Então, inadvertidamente, houve uma exposição de uma criança que pegou e tomou o colírio, enfim. Eu preciso entender não só a circunstância que levou ao erro, mas também o impacto desse erro. Então, qual foi o dano, se houve dano para a saúde desse paciente. Casos de mulheres grávidas ou em fase de amamentação também compreendem aí algumas situações de especial interesse. Então, como sabemos, nas fases de estudos clínicos também não são estudadas gestantes. Então, muitas vezes, aquela paciente que utilizou uma medicação, ela precisa ser acompanhada para eu entender o impacto desse tratamento na evolução da gestação e, inclusive, no período pós-nascimento e amamentação dessa criança. Então, todas essas situações, elas fazem parte do arcabouço aí de farmacovigilância, de condições de uso, de exposição ao produto que precisam ser constantemente acompanhadas. E para que toda essa informação de segurança, todos esses eventos adversos, essas circunstâncias que eu comentei, para que tudo isso possa chegar à equipe ou para a unidade de farmacovigilância que vai fazer a avaliação desses dados, existem pelo menos duas metodologias ou duas formas de
de receber este dado de segurança. Então, a farmacovigilância em que eu faço ativamente a busca por essa informação. Então, normalmente eu estou falando de sistemas estruturados, como, por exemplo, programas de suporte ao paciente ou estudos clínicos com protocolos pré-definidos, em que eu questiono ativamente se o paciente, depois da tomada da medicação, teve ou não um evento adverso. Busca em ambiente hospitalar, por exemplo, eu posso fazer busca ativa em prontuários, então a verificação nos prontuários, nos registros médicos, se o paciente teve alguma condição adversa depois da administração do medicamento, então eu posso fazer essa busca ativa também em prontuários médicos, mas o que é mais comum para a indústria farmacêutica é a vigilância passiva, ou seja, é ter um canal de comunicação, ofertar um canal de comunicação aos seus clientes e receber de maneira espontânea as notificações de eventos adversos, sejam de profissionais de saúde, do próprio paciente, de cuidadores envolvidos ali na terapia desse paciente. Então, a informação chegando de maneira espontânea, tá? Hoje, as indústrias farmacêuticas precisam seguir um regulamento da Anvisa em farmacovigilância, então existe uma diretriz específica, inclusive houve uma revisão desse marco regulatório e foi publicado recentemente, a RDC 406, é o que dá as diretrizes da farmacovigilância para as indústrias farmacêuticas, tá? Mas basicamente hoje a maior parte trabalha com um sistema passivo de notificações, mas o sistema ativo também algumas vezes ele é necessário, principalmente quando eu tenho alguma preocupação em relação a esse produto, uma molécula nova, foi recém-lançada, eu desejo ter um acompanhamento mais próximo dos dados de segurança, então a indústria também trabalha com uma vigilância ativa. O que é mais comum é a vigilância passiva. E um ponto bem delicado, um grande desafio quando se usa uma metodologia passiva é a questão da subnotificação. Ou seja, a dificuldade da informação chegar. Então, o problema é aquela informação que não chega, né? Então, às vezes por desconhecimento, e aí eu tô falando também em geral, em termos, seja de um profissional de saúde ou seja de um paciente. Então, é o desconhecimento de que ele pode acionar a empresa para relatar ou para questionar sobre um evento adverso que ele apresentou. Ou às vezes a subnotificação pode estar associada a algum receio, então receio de expor aquele médico que prescreveu o produto, ou receio de eu ter feito alguma conduta errada, então será que eu tomei o produto de maneira errada e eu vou estar me expondo quando eu entro em contato com a empresa. Ou algumas vezes aquela sensação de que já está descrito na bula do produto, para que eu vou acionar a empresa para relatar ou para comunicar que eu tive de fato aquela condição que está descrita na bula. Ou então, aí aquela sensação de eu vou informar, mas só para entrar nas estatísticas, né? Então isso também é uma resistência em passar essa informação adiante, em se comunicar, ou às vezes até por considerar que são processos muitas vezes burocráticos. Então, como são coletadas muitas informações, feitos alguns questionamentos, quando a gente busca relato com o profissional de saúde, por exemplo, muitas vezes o profissional de saúde não tem disponibilidade para falar via telefone, a gente vai mandar alguns formulários para ele preencher. Então, é aquela sensação de que é um processo burocrático, envolve muita papelada que eu tenho que preencher e isso leva tempo, né? Então, isso pode representar resistência para esse dado chegar de maneira espontânea. E daí, então, o que eu falo sempre,
na posição de indústria, o que a gente tem que trabalhar muito no estímulo a essa notificação, né? A gente falar os porquês da farmacovigilância, expor a importância de se fazer farmacovigilância e sempre facilitar o processo. Então, facilitar esse processo, seja para o paciente ou seja para o profissional de saúde. Então, o que eu posso fazer para que ele não enxergue como um processo burocrático, que são muitos papéis a serem preenchidos. Então, existe a possibilidade de eu mandar por aplicativo, existe a possibilidade de eu combinar a hora que eu vou falar com esse profissional de saúde, a hora que ele está mais tranquilo para eu poder coletar os dados de maneira mais completa, né? Ou quais outros mecanismos que eu posso trazer. Não, existe no portal da empresa um local em que ele pode entrar e acessar e disponibilizar essas informações para a companhia, tá? Então, eu sou uma grande defensora de que para combater a subnotificação, a gente precisa trazer clareza ao processo, demonstrar a importância da farmacovigilância e facilitar o acesso ou a disponibilização dessas informações. Tá? Em um sistema de farmacovigilância passiva, em que são trabalhadas notificações espontâneas, todo o processo de monitoramento da segurança, obviamente, vai ter início na ocasião em que um paciente apresenta, de fato, um evento adverso. Então, por isso que é tão importante, diante da prescrição ou dispensação de um medicamento, o paciente sempre ser orientado que a qualquer suspeita de um sinal ou sintoma indesejável, que ele precisa comunicar essa informação, seja para o médico dele, para o farmacêutico, transmitir essa informação para o profissional de saúde, assim como ele também pode entrar em contato com a empresa fabricante, comunicar esse evento adverso diretamente para farmacovigilância. Em geral, a comunicação de um evento adverso sempre requer alguns elementos básicos. Então, a descrição da medicação que foi administrada, o que é exatamente que o paciente está apresentando, o sinal, o sintoma adverso que ele está se queixando, alguns elementos, algumas informações em relação a quem está me transmitindo essa informação. Então, eu posso sim ter o próprio paciente entrando em contato com a empresa, mas eu posso ter também aquele profissional de saúde que o paciente reportou e a figura desse profissional de saúde estar me acionando. Então, eu preciso de alguns dados desse notificante. Então, nome, com quem eu estou falando, é o médico? Não, de repente pode ser o notificante pode ser uma pessoa que está transmitindo o dado para o paciente, então um cuidador, um responsável daquele paciente. Então, eu preciso identificar com quem eu estou tratando ou com quem estou conduzindo esse reporte de evento adverso. E obviamente, não pode faltar nessa comunicação alguma informação mínima que me caracterize o paciente. Então, esse paciente, ele é do gênero feminino, masculino? Qual a idade desse paciente ou faixa etária? Então, esses 4 elementos é o que a gente fala como sendo informações básicas para o início de um processo de avaliação, né? Esses dados sendo recebidos pela companhia, eles serão inicialmente avaliados, e a partir desses dados iniciais coletados ou das informações mínimas coletadas, algumas ações de aprofundamento, no caso, poderão ser planejadas e conduzidas junto não somente ao paciente que apresentou o evento adverso, mas também ao profissional de saúde, notificador ou profissional de saúde que está dando suporte na terapia desse paciente. As empresas farmacêuticas disponibilizam algumas vias de comunicação com os clientes, sejam clientes profissionais de saúde, médicos ou os próprios pacientes, assim como clientes de instituições, hospitais e clínicas, para que essa informação de segurança chegue
a companhia. Então, por exemplo, centrais de atendimento especializadas com profissionais de saúde na linha de frente, preparados para a coleta e para a exploração dos dados de farmacovigilância, e isso pode acontecer por telefone de ligação gratuita, então 0800, via chat, via WhatsApp. Podem ser utilizados ou disponibilizados formulários específicos em aplicativos ou no site da companhia, ou uso de caixas de correio eletrônico específicas para recebimento de notificações de farmacovigilância. Pode existir parcerias com centros de assistência toxicológica para atendimento 24 horas daquele paciente que deseja reportar um evento adverso. Além, é claro, de disponibilizar também o representante, aquele profissional que faz a visita e a promoção dos medicamentos junto aos prescritores. Eles também representam importante via de comunicação e importante elo entre o profissional de saúde e a indústria farmacêutica. Esses profissionais também são capacitados para coleta de notificações em eventos adversos. São utilizadas ferramentas específicas durante a visita médica para coletar essa informação de modo a facilitar que o profissional de saúde consiga transmitir essa informação de forma ágil, sem a necessidade de ficar preenchendo formulários em papel. Então, o propagandista também é fonte de comunicação ou meio de comunicação entre a classe médica e a indústria farmacêutica. A partir do momento, então, que a empresa recebe um comunicado, uma notificação inicial de evento adverso, os farmacêuticos da central de atendimento terão a importante missão de explorar junto ao cliente exatamente o que traz essa comunicação inicial, quais são as expectativas e qual é o dado de segurança que o paciente ou que o profissional de saúde está reportando. Então, sobre o notificante, é necessário entender se essa pessoa que está estabelecendo esse contato inicial é o próprio paciente, é um profissional de saúde, coletar o nome e a forma de contato. Então, qual é a maneira que a empresa pode acioná-lo? Pode ser um contato via telefone mesmo, em qual horário, ou não, a pessoa prefere ser contactada via e-mail. Então, é neste momento também que são feitos esses combinados com o notificante, para que a empresa possa dar sequenciamento ao acompanhamento. É necessário ter esses combinados com a própria pessoa que está me trazendo essa informação inicial. Do paciente, eu preciso entender as características desse paciente. É um homem, é uma mulher, qual é a faixa etária? Eu preciso saber o histórico médico desse paciente ou quais as circunstâncias que levaram à utilização do medicamento, não só as circunstâncias da atual terapia, mas muitas vezes elementos de terapias anteriores ou de doenças concomitantes desse paciente, de histórico de cirurgias, histórico de uso de outros medicamentos. Sobre o medicamento em si, o medicamento trazido como suspeito desse evento adverso que o paciente está trazendo. Eu preciso saber o porquê que o paciente estava utilizando esse medicamento, qual que era a indicação, qual foi o período de uso desse medicamento. Então, quando ele começou o tratamento, ele continua ou ele interrompeu o tratamento. Esse mesmo medicamento, o paciente já foi exposto previamente a ele, ou não, é a primeira vez que está sendo tratado com essa medicação? Qual é a queixa principal, ou seja, o evento adverso que o paciente está apresentando? Qual a data que iniciou? Já houve melhora desse quadro clínico, ou seja, tem uma data de término do evento adverso? Está evoluindo para uma melhora ou não? O paciente alega
que a condição está piorando, enfim, qual conduta que o paciente adotou, seja por conta própria ou houve alguma orientação de um profissional de saúde, tudo isso precisa ser explorado nesse contato inicial do paciente. E muitas vezes, inclusive, é necessária a aplicação de scripts específicos com estratégias de sondagem para, em especial dos pacientes, para extrair dele exatamente detalhes desse evento adverso. Então, exemplo, a pessoa pode entrar em contato e dizer que teve uma alergia ao produto. E aí é necessário entender se essa alergia, quais aspectos envolvem essa alergia. Foi uma manifestação de pele? Foi uma coceira? Foi uma vermelhidão? Não, acometeu a parte respiratória? Então, eu preciso entender desse paciente detalhes da natureza desse evento adverso. O paciente pode reportar, por exemplo, uma condição de taquicardia, e aí é necessário explorar se aquilo que o paciente apresentou foi de fato uma taquicardia ou foi uma palpitação, se ele buscou suporte ou avaliação médica para fechar um diagnóstico em relação àquilo que ele está apresentando. Então, tudo isso é missão dos especialistas do atendimento, fazer essa coleta mais detalhada possível no contato inicial do paciente ou do profissional de saúde, e essas informações, então, elas são transmitidas para a farmacovigilância, para que haja esse sequenciamento, então, no processamento da informação de segurança que foi apresentada. Depois, então, da coleta, da comunicação inicial do evento adverso, esses dados entram para uma etapa de processamento pelo time de especialistas da farmacovigilância. Uma das etapas desse processamento é o acompanhamento, é o follow-up com o paciente ou com o profissional de saúde. Para isso, então, a farmacovigilância faz uma pré-análise daquelas informações coletadas inicialmente e identifica quais dados adicionais ou quais informações relevantes sobre a condição clínica do paciente que é necessário buscar de maneira adicional. Então, eu preciso obter algumas informações, por exemplo, de condições clínicas associadas ou de causas alternativas que podem estar interferindo no aparecimento daquele determinado evento adverso. Ou eu desejo checar a evolução desse paciente. Então, eu tinha no contato inicial de que o quadro clínico dele não tinha evoluído para uma recuperação e eu desejo acompanhar essa condição que o paciente relatou. É a oportunidade também de trazer alguns esclarecimentos para esse notificador, para esse paciente. Então, dizer se é um evento adverso conhecido, se é um evento adverso esperado em qual frequência, porque isso são questões, são dúvidas que o cliente também pode trazer, né? Esse tipo de questionamento, ele pode vir à tona não só, claro, no follow-up, mas ele pode ser, inclusive, o que motivou o contato inicial desse paciente, né? A exploração dos medicamentos utilizados concomitantes ao medicamento suspeito podem levantar a hipótese de uma interação medicamentosa. Então, é nesse momento também que eu vou trazer essa informação para o paciente, que eu vou tentar explorar um pouco mais esse dado do uso de medicamentos. Muitas vezes os pacientes esquecem, eles não trazem outros medicamentos de uso esporádico, ou eles esquecem de relatar, por exemplo, até mesmo o uso de chás ou fórmulas que muitas vezes eles não consideram importantes mencionar, às vezes porque inclusive fazem uso de outros medicamentos sem orientação ou prescrição médica. Então,
é no momento de follow-up em que algumas vezes alguns dados que não foram transmitidos lá no contato inicial são repassados agora pelo cliente. Ou então, às vezes, o paciente ele traz mais clareza de uma condição clínica ou complementa, se lembra de mais coisas que ele apresentou na hora desse contato, então, a posteriori. E quando a gente tem a oportunidade também de fazer o follow-up via profissional de saúde, é um momento também de trazer para o profissional de saúde algum embasamento científico ou identificar a necessidade de uma capacitação sobre o manejo do produto. Então, tanto o acompanhamento via paciente como o acompanhamento via profissional de saúde, o que é notado, por exemplo, é a questão de que a gente consegue engajar o próprio paciente para a utilização correta do medicamento. Muitas vezes a gente verifica em follow-up que o paciente não retornou ao médico, que o paciente abandonou o tratamento. Então, também é a oportunidade de promover a adesão desse paciente àquela terapia. Um ponto de dificuldade em relação ao acompanhamento dos pacientes é a questão de perda de segmento. Então, por mais que no contato inicial a gente busque fazer alguns combinados de entender com o cliente quando ele pode ser contactado, qual a melhor forma de ser contactado, algumas vezes a gente se depara com a situação de tentar o follow-up e não ter sucesso nessa devolutiva. Dependendo da natureza do evento adverso ou da evolução desse paciente, são realizados algumas tentativas de follow-up em dias e horários alternados, por vias de contato diferentes, então por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Mais um ponto de dificuldade, uma fragilidade desse processo de follow-up, desse acompanhamento, é a perda de oportunidade de contactar o paciente. Muitas vezes a gente tem essa situação de perda de segmento e as informações, então, o evento adverso, a notificação individual de evento adverso, ela é avaliada com base nas informações que foram acessadas até aquele momento. Diante, então, das informações detalhadas no acompanhamento, né, no follow-up, diante da verificação da evolução do paciente, é o momento, então, que começa a análise daquele dado de segurança apresentado, né? Inclusive, muitas vezes, essa etapa de análise, ela pode ocorrer até de maneira simultânea ao acompanhamento, visto que alguns acompanhamentos, eles podem ocorrer em alguma periodicidade pré-definida. Nem sempre eu posso encerrar uma análise só com a informação coletada em um acompanhamento. Então, exemplo, casos de exposição gestacional. Então, lembra que eu falei que o uso de medicamentos em pacientes grávidas também é de interesse da farmacovigilância? E aí, por quê? A depender da idade gestacional, pode ser que eu tenha que acompanhar essa paciente, inclusive depois do nascimento do bebê, né? E então, existe aí esses dados de segurança, eles vão sendo agregados nesse processo de acompanhamento que ainda vai acontecer, né? E basicamente a análise, ela envolve eu determinar algumas características daquela informação de segurança que eu estou recebendo. Então, eu preciso saber, será que é uma reação adversa já conhecida? Está descrita na bula, sim ou não? Está referenciado, descrita em alguma literatura científica, em algum estudo com aquele fármaco? Eu preciso dar uma classificação de gravidade.
a depender do impacto para o paciente, se a manifestação ela pode ser grave ou não grave. Eu preciso estabelecer essa força de relação, e aí para isso eu também tenho algumas ferramentas, então metodologias ou algoritmos para estabelecer força de relação entre a administração do medicamento e o surgimento do evento adverso. Eu preciso trazer para uma codificação internacional, para que em qualquer parte do mundo, todo mundo tenha conhecimento daquele evento adverso que o paciente apresentou. Algumas vezes o paciente leigo, ele vai trazer como piriri, né? E aí eu vou ter que codificar aquele piriri que ele descreveu, utilizando lá atrás as minhas técnicas de sondagem na hora de coletar o dado, mas eu vou ter que definir em algum termo médico padronizado, internacional, né? Então, eu utilizo ferramentas para isso também. E todo esse processo de análise, e inclusive o processo de acompanhamento, o time de farmacovigilância conta também com médicos especialistas que vão dar esse suporte. Muitas vezes os médicos podem até fazer o processo de acompanhamento junto ao profissional de saúde. Então, o médico falando com o médico do paciente também, né? Então, existe essa possibilidade também de ter essa comunicação dos profissionais na tentativa de elucidar ou orientar em relação ao evento adverso que o paciente apresentou. Essas informações de segurança, então, analisadas, elas são, esse processo todo, ele ocorre, em geral, numa base de dados, então, num sistema informatizado. E aí, por que da importância de se incorporar aquela análise ou daquele relato específico, individual, daquele paciente numa base de dados? Justamente para que eu possa fazer também uma avaliação global, ou seja, uma avaliação de forma agregada, porque assim como aquele paciente me trouxe aquele dado de segurança em relação a um determinado produto, outros pacientes podem trazer outras condições de segurança do mesmo produto. E para que eu possa ter visibilidade, então, do perfil de segurança daquele fármaco, eu preciso agregar esses dados a uma base que me permita extrair ou fazer filtros de condições para as quais eu preciso adotar algumas medidas inclusive de minimização de risco. Então, apareceu na minha base de dados um sinal, um alerta de segurança sobre um novo evento adverso, eu preciso atualizar a bula desse produto, ou referente a uma medida de restrição desse produto, né? Ou mesmo o contrário, eu tenho então novas informações que podem até indicar novas circunstâncias de uso daquele produto. Então, eu comentei que uma circunstância avaliada é aquela avaliação aquele monitoramento de eventos adversos associados ao uso não aprovado, ou seja, as circunstâncias não descritas na bula. Eventualmente, eu posso identificar uma oportunidade de uma nova indicação de um produto por conta de relatos de pacientes que estão referindo o uso diferente da bula, né? Então, essas são algumas das consequências do monitoramento do evento adverso. Então, eu parto de uma avaliação de um caso individual para uma avaliação agrupada, e desdobro em algumas ações, em algumas medidas com esse meu produto, tá? E um ponto muito importante é que a segurança de medicamentos, ela não é restrita só à empresa fabricante do medicamento, né? Então, eu comentei que existe toda uma diretriz do organismo regulador, então da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aqui no Brasil, que dá as diretrizes como as indústrias devem fazer a farmacovigilância. Essas informações, então, a empresa tem também a obrigação de compartilhar
Então, uma vez que eu recebi esse dado de segurança, eu preciso prestar contas do meu produto com a autoridade sanitária. Então, eu preciso compartilhar essa minha avaliação de segurança para a agência sanitária. Então, novamente, também existem alguns critérios para eu compartilhar essa informação, mas eu posso compartilhar aquela informação individualizada, então aquele relato que o paciente específico me mandou, mas também eu preciso de tempos em tempos compartilhar essa minha avaliação global do produto. Inclusive, para manutenção do meu registro sanitário do produto, são requisitos de farmacovigilância são levados em consideração no momento em que a Anvisa vai dizer se a empresa pode ou não continuar com o registro sanitário daquele produto, né? Então, a indústria compartilha essa informação com a autoridade sanitária, que, por sua vez, compartilha num sistema global, num sistema mundial de farmacovigilância, que é o Uppsala Monitoring Center, que é um programa internacional de monitorização de segurança de fármacos, um programa da Organização Mundial de Saúde. Então, esses dados são compartilhados do nível local da indústria para o nível governamental, então com a entidade reguladora do país, e mundialmente isso é compartilhado, né, no Programa Internacional de Fármacos, tá? Então, a importância por isso que eu sempre digo que a palavra que permeia a farmacovigilância é a palavra comunicação, porque se aquele paciente ou se aquele profissional de saúde tem resistência ou tem receio de reportar, de levar essa informação de segurança adiante, a gente não consegue cascatear nas ações que vão garantir o benefício dessa medicação, não só para aquele indivíduo, mas às vezes até para um grupo de população, né? Então, eu posso enxergar a oportunidade de melhoria de um produto a partir de uma notificação de farmacovigilância. E aí, por isso, da importância de se comunicar ou se compartilhar os dados de segurança de medicamentos. E aqui que está todo o propósito da farmacovigilância, ou seja, o paciente. O paciente é nosso bem maior e ele é a figura central que participa e que está envolvido em todo esse processo de monitoramento constante e vigilância constante dos nossos fármacos. A tríade respeito, qualidade e segurança é o que sustenta o relacionamento com esse paciente. Então, a oportunidade de oferecer tratamentos com qualidade, que visam a sua segurança, e ele ter a transparência na condução desses assuntos, em todo esse processo, são os pilares, é o que sustenta o relacionamento e é o que retroalimenta esse processo. Então, a empresa promove a segurança dos medicamentos para os pacientes. Para encerrar, não poderia deixar de trazer aqui para vocês aquilo que eu entendo ser uma importante missão ou uma responsabilidade das empresas farmacêuticas junto à classe médica, junto à sociedade de uma maneira geral, que é promover o engajamento a esse tema tão importante que é a farmacovigilância, promover discussões e disseminar cultura e educação em farmacovigilância. Eu entendo que sim, as indústrias têm condições de criar ambientes favoráveis à transformação, à quebra de paradigmas da farmacovigilância no sentido de ser algo benéfico ao paciente. De eu falar sobre reação adversa é uma forma de eu promover a saúde dos meus pacientes, e as estratégias de farmacovigilância podem ser utilizadas como fonte de inovação para melhoria não só dos nossos produtos, mas melhoria da nossa prestação de serviço em benefício ao nosso paciente. Então, eu espero hoje aqui ter contribuído
de certa forma, com essa discussão, contribuído para alavancar as atividades de farmacovigilância e do acompanhamento dos nossos pacientes. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Mais uma vez agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade e estou à disposição para quaisquer comentários ou dúvidas. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela, pela sua apresentação. Vamos agora ouvir o depoimento de Jamerson. Pessoal, tudo show? Meu nome é Jamerson. Fui paciente de linfoma não Hodgkin. Obtive esse diagnóstico em 2016, fiz um tratamento com quimioterapia, posteriormente eu fiz uma radioterapia local para evitar a recidiva da doença. Ele era um linfoma grau 4, agressivo, que gerou um tumor extranodal ósseo-facial. Então, foi um tratamento complicado, porque a minha própria equipe médica nunca tinha pego um paciente com uma doença nesse estágio e com um tumor ósseo em decorrência de linfoma. Foi algo incomum. Celebrei a remissão do câncer em 2018, retomei o meu trabalho, retomei os estudos e em 2019 veio o diagnóstico de um linfoma de Hodgkin. E aí comecei a tratar novamente com um outro tratamento. Aí eu comecei um novo tratamento com imunoterapia. Eu utilizei o brentuximab, fiz 11 ciclos dele, e chegou um momento que não tinha mais a doença, mas começou a não ter uma resposta boa no organismo pela parte dos sintomas. Eu comecei a ter sintomas de neuropatia nas mãos, que me dificultava abotoar a minha camisa, estava prejudicando até a direção do veículo. E eu conversei sobre isso com a minha equipe médica, elas decidiram reduzir a dose do medicamento. E aí, de acordo com isso, que a redução de dose do medicamento, ele começou a não fazer mais o efeito esperado, o que o pessoal tinha como expectativa. E a doença voltou a avançar. Foi aí que nós entramos com o tratamento de quimioterapia. Mas algo que eu queria dizer para vocês nesse sentido é que nós, pacientes, nós relatamos ao médico o que está acontecendo com a gente. E a gente não tem a informação de fato se o sintoma que a gente teve foi levado para a Anvisa, se a Anvisa está fiscalizando esse medicamento, quais são os efeitos colaterais dele, como melhorar esse medicamento. Não tem esse retorno, né? A gente comunica e ela normalmente fala que é normal, mas de náusea, vômito, labirintite, mas não com relação à questão da neuropatia. Tem uma previsão, quando a gente lê a bula do medicamento, mas tem uma variável, mas existe uma variável para cada grupo de pacientes especificamente. Fiz a quimioterapia posteriormente, um protocolo chamado AIS. Após 3 ciclos de AIS, a doença novamente entrou em remissão, e aí começou um outro processo, que é a preparação para o transplante de medula, que a doutora entende, a equipe médica entende que o transplante de medula é necessário para que não que o transplante de medula óssea é necessário para minimizar a possibilidade de recidiva da doença. Esquentou aqui já, careca. Para fazer o transplante de medula óssea, eu tive que colocar, além do Portocat, que eu já tenho do lado direito, que eu utilizei no tratamento do linfoma não Hodgkin, do linfoma de Hodgkin, agora eu coloquei um Permicat. E aí eu estou ainda recente, faz 3 dias que eu fiz o procedimento ainda. Creio que na semana que vem eu começo a mobilização de medula e conseguindo a contagem de células necessárias, a gente já vai iniciar o transplante de medula óssea autólogo. Devido à questão também da doença do linfoma de Hodgkin, ser agressivo e grau 4 também, eu tive uma infiltração de uma doença chamada PTI, que é a púrpura trombopênica idiopática. E essa doença eu fiz o tratamento tradicional, que você faz a pulsoterapia oral, e eu não tive resposta. Aí eu tive uma internação, fiz uma pulsoterapia venosa, também não tive resposta. A minha plaqueta chegava à média de 2.000 plaquetas. Eu comecei a fazer transfusão dia sim, dia não, até que chegou ao ponto de ter que transfundir diariamente.
A minha rotina, eu moro em Caraguatatuba. Eu tinha que viajar todos os dias para ir para o meu centro, para fazer uma transfusão de sangue, e o resultado não mudava com a transfusão de sangue. Foi aí que nós iniciamos a imunoglobulina humana. O tratamento segurou a plaqueta por mais ou menos 1,5 semanas, e 2 semanas em média não segurou mais. E aí eu iniciei o tratamento com um medicamento que foi receitado chamado Revolade. Esse medicamento de alto custo, a orientação que a gente recebe, tanto no SUS quanto no convênio, é que como ele é um medicamento de alto custo do Estado, nós temos que entrar com um processo. Então, ingressei com um processo no Estado, e isso foi em julho. Nós já estamos em setembro, e até o momento não veio o medicamento. Para que eu pudesse obter alta, nós mobilizamos os amigos, fizemos uma campanha de maçã do amor, todos ajudaram com muito amor, comprando, e foi uma mobilização grande. Foram um final de semana que a gente vendeu muita maçã e conseguimos, no caso, iniciar o tratamento. Posteriormente, para a manutenção do tratamento, eu consegui a doação do medicamento através de paciente que já faz uso do medicamento, e nós conversamos a respeito disso, e ele me deu uma sobra que ele tinha de medicamento. Mas eu imagino que nem todo paciente, assim como eu, tem esse relacionamento e consegue receber doações do medicamento de alto custo. E eu creio que a realidade de muitos pacientes é assim. E quando a gente recebe o medicamento, o ideal seria ter uma orientação do farmacêutico sobre os efeitos colaterais, sobre a maneira que eu devo usar ele. Quem me deu toda a orientação foi a minha equipe médica, onde me explicou os horários de tomar, o período de jejum necessário, tudo que fosse necessário para poder ter uma melhor efetividade do medicamento. E através do Revolade a plaqueta subiu, hoje ela está numa média de 180 mil, está dentro da normalidade, graças a Deus. Então não tenho mais risco de ter hemorragia interna, como era o risco que a gente estava preocupado anteriormente. Eu creio que nem todo paciente tem esse hábito, até mesmo posso dizer que busca conhecer realmente o que o medicamento faz no organismo, os seus direitos em relação ao tratamento. Então tem pacientes que recebem o medicamento, tomam, passam mal e não questionam porque acreditam que está certo. Entende que é assim mesmo. Só que algo que eu quero dizer para você que estão vendo esse vídeo, converse com a sua equipe médica sobre o que você está sentindo. Se nós acharmos necessário, se o sintoma for um sintoma persistente e você entender que a equipe médica ela falou que isso é inerente ao medicamento, é ideal entrarmos em contato com a Anvisa para informar para a Anvisa que a gente faz uso do medicamento de alto custo, de uso contínuo, e que esse medicamento está dando sintomas dessa maneira, para que eles possam ter contato com o laboratório do medicamento para indicar novos testes, novas pesquisas, para avançar os medicamentos no país. Uma prova disso é que a gente conhece o clássico medicamento chamado omeprazol, e hoje a gente tem o pantoprazol, que é um outro medicamento mais avançado. Então, nós temos que avançar em medicamentos na qualidade deles, na efetividade deles, na redução dos sintomas, mas para isso é necessário estudos. Os estudos dependem da gente quanto paciente, porque o medicamento, quando ele vai para o uso da população, ele está em constante avaliação por nós. E é preciso que a gente tenha um canal direto com essa informação, para nós conseguirmos ter efetividade no nosso tratamento e no tratamento dos próximos pacientes que venham fazer uso futuramente. O medicamento do Revolade, por exemplo, tem pacientes que têm um problema hepático com ele. Muitas vezes é preciso suspender ou reduzir a dose do medicamento. Algo que eu faço constantemente, por orientação médica, é fazer exame de sangue semanalmente para avaliar como é que está a minha função hepática no meu exame, para a gente tomar decisões em relação ao tratamento, com melhor assertividade. E com relação à doença do câncer, assim que eu recebi o diagnóstico, o que eu busquei fazer é entender a doença, saber como ela desenvolve, quais são o que eu posso fazer enquanto paciente para melhorar. Eu sempre procuro aliar a medicação com a minha alimentação, então tem medicamentos que não devem se tomar de estômago vazio, mas tem medicamentos que exigem um período de jejum muito extenso, então é preferível tomar o medicamento antes de dormir. Então, creio que cada paciente vai encontrar o seu melhor
para o uso dentro do medicamento que ele foi receitado durante o seu tratamento. E eu tenho a Abrale como parceira nisso. Qualquer dúvida que eu tenha com relação ao tratamento oncohematológico e até mesmo no uso dos medicamentos que eu tenha, a Abrale sempre me deu orientação jurídica, um apoio também, explicando, entrando em contato com laboratórios para mim, ajudando a contar o preço do medicamento para que eu conseguisse um medicamento, eu conseguisse receber um medicamento mais rápido, pois tem pacientes que têm dificuldade de comprar os remédios nas farmácias comuns. Então, que nós possamos ter a Abrale como parceira para sempre nos ajudar a conseguir saber dos nossos direitos, saber que nós podemos sim, devemos sim conhecer os medicamentos que nós estamos tomando, quais são os efeitos colaterais dele, e que a gente pode entrar em contato com a Anvisa, para que entre em contato com o laboratório para minimizar, se não erradicar alguns sintomas que podem acontecer. Tem bulas que falam que 10% dos pacientes vão ter uma neutropenia febril. Eu conheço o termo de neutropenia febril, mas em conversa em grupo de pacientes, muitos não conhecem. Quando o médico fala para eles, parece que é algo que não faz o menor sentido. Creio que todo paciente, assim como eu, quando recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que nós fazemos é fazermos pesquisas sobre como se curar, e o que mais aparece é pessoas querendo ajudar a gente com informação, muitas vezes, que não tem comprovação científica, que é para tomar um chá, que é para comer uma fruta, que é para comer um legume. E o que eu sempre procuro entender é que o medicamento ele não age sozinho, ele age com a alimentação, assim como a alimentação também não age sozinha, ela age com o medicamento. Um precisa do outro. Então, muitas vezes eu tenho remédios que eu tenho que tomar em jejum, tem remédios que é preciso não tomar leite por um período, que é o caso do medicamento que eu faço uso, que é o Revoleide, onde eu não posso tomar medicamento em um certo período, eu não posso tomar leite durante um período que antecede ao uso do medicamento, senão atrapalha a absorção dele no organismo. Para nós obtermos as informações como essa, cada um de nós precisa sempre estar atento às informações. Se você tiver dificuldade de ler a bula, procura algum familiar que tenha conhecimento e possa te explicar de uma linguagem mais simples, porque a outra questão que eu quero levantar aqui sobre este assunto é que a própria bula que vem para o paciente, ela parece que vem já numa linguagem para dificultar a compreensão. Muitas vezes eu pego até o dicionário no Google eu pesquiso no dicionário as informações para saber o que significa cada sintoma que ele relata como sintomas adversos ali. E leva um tempo de demanda para a gente pesquisar isso. Se isso fosse mais fácil, mais ilustrativo, facilitaria para nós pacientes e até mesmo para a equipe médica explicar de uma maneira mais simples para que o paciente pudesse fazer uso, assim como o farmacêutico também. O que todos nós buscamos em relação à doença é a cura, e o caminho pela cura, eu creio que, além da boa alimentação, a medicação ela é o nosso maior aliado nesse tratamento, e que nós tenhamos sempre muita fé, perseverança, resiliência, porque somente assim nós poderemos ouvir o que a gente quer ouvir sempre, que é curado. E eu não vejo a hora de concluir o tratamento. Até mesmo durante o transplante de medula, a gente faz uso de medicamentos antes, durante e depois no processo. Eu quero logo entrar em remissão desse linfoma de Hodgkin também, para poder celebrar a cura desses dois cânceres, que é o linfoma não Hodgkin que eu tive em 2016 a 2018, e agora o linfoma de Hodgkin, que é o diagnóstico que eu tive em 2019, e que já está acabando nesse 2020. Se para alguns 2020 foi um ano de prejuízo, foi um ano de dificuldade, eu posso dizer que Deus sempre tem provido tudo, colocado uma equipe médica fantástica no meu caminho, colocado amigos que me orientam, que me ajudam, uma equipe médica multidisciplinar. Existem instituições que sempre colaboram e muitas delas, uma delas muito importante no Brasil é a Abrale, que sempre nos orienta, nos esclarece e nos ajuda a achar o caminho, através do caminho do conhecimento. Algo que eu sempre digo é que pode tirar tudo da gente, mas não pode tirar o conhecimento. Esse conhecimento que eu peguei, que eu tenho aprendido para o meu tratamento, eu procuro passar para outro paciente. Então, que você que esteja buscando esse conhecimento agora possa levar para outros pacientes também, terem informação, terem acesso, para também alcançar a cura. E nós estamos nessa, todo mundo junto, todos juntos contra o câncer. Chique show!
Obrigada, Jamerson, pelo seu depoimento. Vamos agora, ao vivo, responder as perguntas que vocês deixaram no chat. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente está na 7ª edição do TJCC. Essa é a primeira participação do Comitê de Farmácia da Abralha aqui no Todos Juntos contra o Câncer. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer quem está online, quem permaneceu online até o final para ver a discussão. Queria agradecer aos participantes, acho que foi uma explicação muito boa a respeito da farmacovigilância. Acho que a gente tocou nas nuances bem específicas do profissional farmacêutico que está lá atuando diretamente, da indústria farmacêutica e também do paciente, qual é o sentimento dele. Restou pouco tempo para a gente fazer esse debate, mas a gente vai fazer algumas perguntas. E eu queria primeiro começar a perguntar com a Gabriela e o Jamerson. Eu queria perguntar o seguinte: pensando nesse contexto de farmacovigilância, e teve uma pergunta no chat que é exatamente isso. Como que vocês, indústria farmacêutica, estimulam esse empoderamento do paciente em fazer essa notificação? Como que vocês estimulam isso? E, Jamerson, eu queria que você desse uma ideia também. Se você soubesse antes que isso seria possível, se você se sentiria à vontade de fazer uma notificação, se você precisaria de mais alguma informação, o que você acha? Quem primeiro? Boa noite. Pode ser a Gabriela, depois o Jamerson. Bom, muito obrigada, Rafael, muito obrigada a todos aqui pela oportunidade novamente. Até fazendo um link com o depoimento do Jamerson, né? Jamerson, muito obrigada pela sua fala. Vem bem ao encontro de tudo que eu trouxe aqui de farmacovigilância, né? O profissional, as indústrias farmacêuticas, elas estão de portas abertas para receber um comunicado de evento adverso, uma notificação de evento adverso, né? Então, o contato via indústria farmacêutica, ele não é exclusivo do profissional de saúde, um paciente usuário de medicamento, ele pode sim acessar a empresa para fazer essa notificação de evento adverso, né? E esses dados, eles são enviados então para a Anvisa, né? Que foi até um dos questionamentos do Jamerson, como que essa informação sobre uma reação adversa chega na Anvisa. Então, as indústrias, elas transmitem essas informações de tempos em tempos sobre a segurança dos seus produtos, né? A questão da gente estimular o paciente a falar sobre o seu evento adverso, eu acho que o paciente é o principal, a principal figura nesse circuito de comunicação, justamente porque ele é a figura que vai fazer até o elo entre o profissional médico que está acompanhando o seu tratamento e a indústria fabricante, e a indústria, por sua vez, vai fazer essa ligação também com a agência regulatória. A forma que a gente estimula o paciente a falar do seu evento adverso é justamente criando esse canal de comunicação e abrindo principalmente também para o diálogo, inclusive com o médico desse paciente, né? Muitas vezes o médico do paciente também não traz a informação para a indústria, a informação chega pelo próprio paciente, e a indústria, ela tem condições de acionar esse profissional de saúde também para fazer um acompanhamento, entender detalhes dessa condição clínica que o paciente desenvolveu, e eu acho que a maneira da gente estimular esse circuito todo é justamente essa retroalimentação. Então, o paciente trazendo a informação de segurança, a empresa acionando, dando a devolutiva para o profissional de saúde, para o médico que está acompanhando o tratamento dele, é a melhor forma da gente incentivar, né? E, é claro, facilitando, né, abrindo canais de comunicação que facilitem o acesso a isso. Então, seja via telefone, via site da companhia, tá? Então, é importante também abrir os canais para incentivar que o cliente se sinta à vontade para falar com a empresa. Jamerson, quer falar alguma coisa? Como o Rafael disse, a Gabriela acabou de falar, né? Para mim foi um paciente novo. Eu não tinha a dimensão que a gente, quanto paciente, poderia. Até porque, eu vou dizer até mais, quando a gente está na doença, a nossa maior preocupação é viver.
a gente está numa situação clínica complicada, a gente não tem uma perspectiva, a gente não conhece a doença. Eu nem sabia que existia um linfoma não Hodgkin, nem de Hodgkin, nem que existiam tantos protocolos. O primeiro protocolo que me deram, eu acreditei que era aquele, era o único que curava. E depois, durante o tratamento, pegando uma consulta médica de segunda opinião, que eu fui entender que existiam outros protocolos médicos para a mesma doença, que também atingiriam o objetivo da remissão da doença. E durante o tratamento, a gente naturalmente vai tendo sintomas. O Rafael até questionou se a gente soubesse antes como cidadão, que a gente pode inclusive discutir com a equipe médica o protocolo que é melhor de acordo com o nosso quadro clínico, de acordo com o nosso histórico, de acordo com a bula do medicamento. E se eu soubesse que eu teria um acesso amplo com um laboratório que produz o medicamento, para poder eu mesmo falar para ele, olha, não está legal a medicação, infelizmente está dando sintoma além do que a bula fala, queria que você pudesse rever o estudo, porque vocês falam que é 1%, eu garanto que é muito mais que 1% de pacientes que têm esse sintoma. Então, eu queria que a gente tivesse esse canal de comunicação muito mais aberto para a população de modo geral, e não só para o paciente, mas para a família do paciente, que é muitas vezes quem conduz no início, no período que nós estamos internados e começando a peleja. A família faz parte totalmente deste processo. E eu queria que essa corrente, se a família participar, hoje sou eu, infelizmente amanhã pode ser outro, a corrente é uma corrente de informação que vai levando vida para as pessoas e que vai levando a melhoria da qualidade de medicamentos no Brasil e no mundo. Acho que você falou tudo, é exatamente isso, é conhecer, tomar conhecimento pelo medicamento e saber dos seus direitos, né? Acho que isso é super importante para a adequação a todo o tratamento, né? Uma última pergunta para a Renata, eu queria saber, vocês fizeram acompanhamento pelo telefone com o paciente, acompanhamento à distância. Queria saber o que você sentiu quando vocês ligavam para o paciente. Eu vi que vocês colocaram depoimento de alguns pacientes. Isso que eu queria saber, por exemplo, como que foi? Na primeira vez o paciente atende esse telefone, recebe bem, e se nas outras ligações que você foi fazendo, se a recepção que você tem com esse paciente continuou sendo a mesma, ou às vezes você tinha uma negativa do paciente que ele não aceitava, às vezes não atendia. Como que foi isso? Boa a todos. Muito boa pergunta. Até que quando a gente começou, a gente achou que as nossas orientações seriam simples. E ouvindo até o Gemerson falar, ele está representando todo mundo. Então, a gente viu o quanto que era importante, o que a gente achava que era simples e pouco, era tudo, porque eles querem viver, né? E aí, a cada ligação incentivava a gente a fazer mais e mais e mais e mais. Então, em nenhum momento a gente passou por alguma coisa que a gente foi mal recebida ou mal atendida, a gente só foi estimulada para poder fazer mais ainda por eles. Tanto é que eles vêm aqui pessoalmente, quando passam em consulta, para poder ver quem é a farmacêutica que ligou. Marcam o horário, até a próxima ligação. E eles esperam, né? É legal que tem muita gente que espera essa ligação. Isso é muito interessante. Sim. Gente, acabou o nosso tempo. Eu sei que o tempo para debate foi curto, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez quem continua online participando do Comitê da Farmácia, participando pela primeira vez aqui no TJCC, e gostaria de agradecer enormemente a Gabriela, a Renata e o Gemerson por participarem desse bloco. Obrigado a todos e uma boa noite para todo mundo, gente. Obrigadão.